pessoal, tudo bem? Vamos aqui dando continuidade, mais um vídeo. Vamos para o vídeo capítulo número 5. Referente à portaria de número 8, de 11 de agosto de 2022. Essa portaria, ela veio ser publicada agora. Para qual finalidade mesmo? Já sabe também, né? Já sabe que é para poder negociar dívidas junto à Receita Federal do Brasil. Na realidade, chama-se transações de dívidas Federal do Brasil. É isso mesmo, gente. Vocês já devem ter visto falar que lá na PGFN já tem essas negociações. São as mesmas situações, só que agora, revista agora nesta portaria, para tratar-se junto à Receita Federal do Brasil. Lá na PGFN eles estão tocando o barco lá. Muito bem, obrigado. Então é outra normativa, tá lá, tá tocando a vida deles. Agora aqui, Receita Federal do Brasil, a estimativa é que a Receita Federal tenha mais de 1,4 trilhão de créditos a favor dela. E é por isso que eles estão editando também esta portaria aqui, para chamar os senhores contribuintes. De um lado, a Receita pode convocá-los, chamá-los, para poder negociar, ela poderá fazer proposta para os senhores, e outra contrapartida, os senhores também agora poderão procurá-la. Vão procurar a Receita Federal, isso mesmo, e oferecer aí a sua proposta. Nesse vídeo, capítulo 5, nós vamos ver aqui, inclusive, a transação individual. Nós vamos ver como vai funcionar isso aqui. Agora, como sempre, é claro, eu falo pra vocês, tem muita gente que não conhece a Adriana ainda no Brasil afora, mas daqui a pouco a Adriana vai ficar famosa, vai ter 1 milhão de inscritos aqui no canal. Aí todo mundo já vai saber quem é a Adriana Ferreira, mas por enquanto não sabe. Somente 50 pessoas que já estão, 50 mil pessoas, 50 pessoas não, 50 mil pessoas que já estão comigo aqui na minha comunidade. Então, vamos lá? Deixa a Adriana se apresentar aqui, depois nós vamos ver a matéria na íntegra, bonitinho, tudo certinho, né, gente? Olha aqui. Então, meu nome é Adriana Ferreira, especialista tributário. Atualmente eu resido aqui em Campo Belo, Minas Gerais, né? Residi 25 anos lá em São Paulo e agora estou aqui temporariamente, passando um tempo aqui, uma temporadinha, né? Aqui em Minas Gerais, Campo Belo. Eu sou bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduada em Direito Tributário. Eu trabalho, gente, 30 anos da minha vida, todos aí na área tributária, estudando, lendo legislações diariamente. Por isso que eu tenho certeza que eu sei o que eu estou falando para vocês. Já estudei um bom tempo lá também para concurso de auditor da Receita Federal do Brasil, 1 ano da Masa Educacional, 1 ano da Central de Concurso. Pode ter certeza que isso não é fácil, gente. Tem muita coisa e mais 1 ano estudando sozinha. Então imagina o que eu aumentei de bagagem de conhecimento no meu currículo. Estes períodos todos, olha aqui, mais de 20 anos eu estou envolvida somente aí no ramo da construção civil. Desde 2015 eu atuo apenas restituindo créditos para as construtoras, sim. A maioria das construtoras da construção civil, aí, aquelas que concedem cessão de mão de obra, acabam sofrendo muitas retenções de INSS, que é dos 11% das suas notas, sempre acima daquele valor que ele se utiliza para pagar a sua folha de pagamento, sempre vai sobrando saldo todos os meses. É aquele trabalho que eu faço de ir lá, verificar todo o processo dos senhores contribuintes da construção civil, apurar-se aquele crédito que efetivamente sobrou e aí eu solicito de volta para eles. Essa é a minha atividade principal. Também fui palestrante de cursos para o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo, né? Praticamente lá 2 anos, ministrei vários cursos lá, dentre eles 2 seríssimos aí, o CNO e o CERO, novo método de regularização de obras, também focado na construção civil. Então pode ficar tranquilos que a Adriana sabe o que ela está falando, que eu estou passando para vocês. Sem contar mais quase 2.000 vídeos aqui neste canal tributário, Ferreira WA, mais de 50 mil inscritos. Então esta sou eu e agora você já tem este meu mini currículo aqui. Então agora vamos lá abrir as cortininhas, né? Agradeço a vocês aí do outro ladinho pela oportunidade, pela paciência e por estar aqui comigo, né? Por estar nos ajudando aí do outro ladinho. Claro, então venha se inscrever aqui, venha dar os joinha, venha compartilhar esses nossos vídeos e vamos assim passando cada vez mais informações adiante aí para as pessoas do nosso país afora. E agora vamos com calma, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque aqui o assunto é um pouquinho mais sério, hein? Nesse capítulo 5. Então a portaria atualiza regras para transação no âmbito da Receita Federal. Falei que ela é dia 11 de agosto de 2022. Beleza? Não esqueça mais esta portaria, o número dela, decorem. O artigo 1º desta portaria, ele já fala o seguinte: essa portaria disciplina os procedimentos, requisitos e as condições necessárias à realização da transação dos créditos tributários sobre a administração da Receita Federal do Brasil, não é isso? É
Então, né? Olha o que fala agora o capítulo 5. Da transação individual. Como é que vai funcionar essa transação individual lá com a Receita Federal do Brasil? Nós vamos descobrir. Vamos ver na seção primeira? O que a seção 1 fala, hein? Lembrando, anotem aí, nós estamos no capítulo 5 desta portaria de número 2008. 2008, não. Meu Deus do céu, 208, Adriana. Disposições gerais da transação individual. Vamos ver. Está no artigo 40 esta informação, beleza? Sem prejuízo da possibilidade de adesão à proposta de transação formulada pela Receita Federal do Brasil nos termos do respectivo edital, poderão propor ou receber proposta de transação individual. Quem? Vamos saber. Inciso 1. Contribuintes que possuam débitos objeto de contencioso administrativo fiscal com valor superior a 10 milhões de reais. São 2. Devedores falidos em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou extrajudicial ou em intervenção extrajudicial. Tá bom? 3. As autarquias, fundações e empresas públicas federais, e também os estados, Distrito Federal e municípios e respectivas entidades de direito público da administração indireta. Agora preste atenção o que diz o parágrafo 1º. Poderão propor ou receber proposta de transação individual simplificada os contribuintes que possuam débitos objeto de contencioso administrativo fiscal com valor superior a 1 milhão de reais e inferior ao previsto no inciso 1 do CAPT. Nós já vimos aquele valor lá. Parágrafo 2º está dizendo o seguinte: a transação de débitos em contencioso administrativo fiscal cujo valor seja igual ou inferior aos previstos neste artigo será realizada exclusivamente por adesão à proposta da Receita Federal do Brasil, devendo ser não conhecidos, nesses casos, os pedidos de propostas individuais. Parágrafo 3º. Os limites de que trata este artigo serão calculados com base no valor de cada contencioso administrativo fiscal. Agora preste atenção o que já diz o artigo 41. Para a celebração do termo de transação individual, que é o que nós estamos vendo, poderão ser agendadas reuniões para discussão da proposta. Sim, poderá. Artigo 42. A fim de averiguar a concreta situação operacional e patrimonial da empresa requerente, o chefe da equipe responsável poderá designar auditor fiscal da Receita Federal do Brasil para quê, Adriana? Para coordenar inspeção no estabelecimento comercial, industrial ou profissional devedor. Condenar não é coordenar. Coordenar, viu, gente? Ah, por Deus, Adriana. Parágrafo único. O requerente ele será comunicado da inspeção pela Receita Federal do Brasil em até 48 horas de antecedência. Vai ser comunicado aí, senhor contribuinte. Beleza? Artigo 43. As propostas de transação individual, que é a que nós estamos vendo, relativas a contribuintes falidos. Primeira situação. Poderão ser excluídos do objeto da transação os débitos e seus componentes acessórios à adequação à legislação de regência da falência. Inciso 2. O percentual de desconto concedido deverá basear-se na capacidade de pagamento efetivo da massa falida, entendida como o valor total dos bens e direitos arrecadados e disponíveis para liquidação dos créditos. E os descontos deverão incidir com observância da ordem crescente de prioridade prevista no artigo 83 da Lei 11.101 de 2005. Ou, se for o caso, Decreto 7661 de 1945. Agora olha aqui. É dada a concessão de desconto sobre o montante principal do débito. Atentar tudo isso. Seção 2 do capítulo 5, que nós estamos falando aqui da negociação de transação individual. Olha o que diz a seção 2. Da transação individual agora, proposta pela Receita Federal do Brasil. Está no artigo 44 esta informação. O devedor será notificado da proposta de transação individual formulada pela Receita Federal. De que forma, Adriana? Via eletrônica ou postal. Aqui, pode vir então pelo correio, já que está falando que pode ser postal. Artigo 45. A proposta de transação individual formulada pela Receita Federal
deverá expor os meios para a extinção dos créditos nela contemplados e envolverá, alternativa ou cumulativamente, todas as obrigações, exigências e concessões de que trata os artigos 6º ao 9º, bem como, primeiro, a capacidade de pagamento presumida pela Receita Federal do Brasil, acompanhada de sua metodologia de cálculo. Então, a Receita vai ter que apresentar isso aí para o senhor contribuinte, o qual estará sendo chamadinho para conversar, bater um lero. Também terá a situação, a relação de créditos tributários elegíveis, a transação do contribuinte. A Receita Federal vai ter que ir acompanhada, né? Então, ó, a Receita vai ter que prestar também essas informações, a relação de créditos tributários elegíveis à transação do contribuinte, acompanhada dos percentuais e valores estimados de desconto, se for o caso, inclusive com os indicadores de créditos com vedação de desconto ou cujo percentual de desconto aí calculado atinja o valor principal. Outras informações consideradas relevantes e demais condições para a formalização do acordo. Lá no inciso 4º também, a Receita Federal, no caso, quando estiver convocando aí o senhor contribuinte para conversar um cadinho, também deverá pôr aí o prazo para aceitação da proposta. E no artigo 46 diz que a apresentação de contraproposta, a proposta de transação apresentada pela Receita Federal observará os mesmos procedimentos para a apresentação de proposta de transação individual pelo devedor. A Receita Federal pode chamar o senhor e falar, olha, eu vou te dar essa colherzinha de chá aqui, minha amiga, vamos lá, vamos conversar aqui. Como é que vai ser? Você quer que a gente pode fazer um acordo aqui, minha amiga? Vamos lá, ô senhor contribuinte aí, ó. E se porventura ela te apresenta uma proposta que o senhor acha que não é muito viável, o senhor pode fazer uma contraproposta, tendo aqueles mesmos requisitos. É isso que está dizendo o artigo 46. Seção 3. Capítulo 5. Portaria 208. A transação individual proposta agora pelo devedor. Agora o bicho pega. Artigo 47. A proposta de transação individual formulada pelo devedor deverá conter. Primeira situação. A qualificação completa do requerente. E tratando-se de pessoa jurídica, de seus sócios, controladores, administradores, gestores, representantes legais e de empresas que integram o mesmo grupo econômico. A transação individual proposta pelo devedor aí, meu amigo, deverá conter a exposição das causas concretas de sua situação econômica, patrimonial e financeira, as razões da crise econômica financeira e de sua capacidade de pagamento. Nada observado ou disposto nesta portaria. Então, mais uma vez agora, olha lá, o que deverá conter na sua proposta agora o senhor devedor solicitando? Deverá conter o plano de recuperação fiscal, com a descrição dos meios para a extinção dos créditos tributários e contencioso administrativo fiscal. Deverá conter também na sua proposta os documentos que fundamentam e comprovam as suas alegações. Claro que na sua proposta, vai fazer pela Receita Federal, deverá conter a relação de bens e direitos que poderão ser arrolados para compor as garantias do termo da sua transação. Tem mais. Tem mais informações que eu tenho que prestar. Olha aqui. A declaração de que verse sobre a utilização ou não de pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direito de valores, de reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos. Ainda deverá conter na sua proposta que o senhor vai formular para a Receita Federal para fazer a sua transação de negociações de suas dívidas. A declaração de que não alienou, onerou ou ocultou bens e direitos, propósito de frustrar aí a recuperação dos créditos inscritos, ou de que reconhece alienação, oneração ou ocultação com o mesmo propósito. E além disso, também o senhor vai precisar apresentar a declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante o cumprimento do acordo, não alienará bens ou direitos sem proceder à devida comunicação administrativa lá à administração tributária, que é a Receita Federal do Brasil. O senhor vai ter que comunicar quando o senhor precisar fazer alguma coisa disso aqui. Veja o que diz agora o parágrafo 1º. Poderão ser exigidas, a exclusivo critério do auditor da Receita Federal do Brasil, meu amigo, observado as circunstâncias do caso concreto ou da proposta. O que ele poderá, o auditor, te solicitar aí neste caso? Primeiro, demonstrações contábeis levantadas especialmente para instruir o pedido, ficcionadas com a estrita observância da legislação societária,
Aplicável e composta de quê, Adriana? Balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de resultado deste último exercício social, um relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito e também outros elementos pertinentes. O auditor que vai ver o que ele precisa mais de informações e ele poderá vir a solicitá-lo aí. O inciso 2 diz também poderá vir a ser solicitado aí, então, a relação nominal completa dos credores, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito e a indicação dos registros contábeis de cada transação e a relação de bens e direitos de propriedade do requerente no país e no exterior, viu, meu amigo? Com a respectiva localização e destinação, com a apresentação de laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos escritos por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Agora, já no parágrafo 2º deste artigo, no caso de pessoa jurídica de direito público ou integrante da administração pública indireta, é dispensada a apresentação dos documentos previstos no inciso 5º ao 7º do caput. Vocês vão ver lá o que nós falamos para vocês enquadrar nessa situação, vai ver o que estará dispensado. Agora, já o parágrafo 3º, ele diz o seguinte: caso haja reconhecimento da alienação, oneração ou ocultação de bens ou direitos, com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos tributários, a que se refere o inciso 7º do caput, a aceitação da transação fica condicionada à oferta dos referidos bens para rolamento em garantia do pagamento dos débitos transacionados. Agora, já o parágrafo 4º, que fala que se for juridicamente impossível ou inviável a utilização, garantia, dos bens ou direitos a que se refere o parágrafo 3º, neste caso, o devedor deverá, primeira situação aqui, o que ele vai ter que fazer nesse caso? Indicar outros bens em valor equivalente aos bens alienados, onerados ou ocultados, inclusive de terceiro, desde que expressamente autorizado por estes e aceitos pela Receita Federal do Brasil. E concordar com o acréscimo do valor dos bens referidos, inciso 1, a capacidade de pagamento de que trata o artigo 20. Isso. Vamos. Artigo 48. A proposta de transação individual, meus amigos, deverá ser formalizada exclusivamente aonde, dona Adriana? Mediante abertura de processo digital. Onde? Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Já conhece o ECAC, né? Já é lá mesmo, lá no ECAC. O endereço disponível, dê uma bisoiada de novo lá no artigo 26, que vocês vão ver o endereço lá bonitinho. Ao qual o interessado poderá acessar na forma disciplinada pela Instrução Normativa 2066, 2022. Vai lá que você vai ver código de acesso, certificado digital, aí você vai dar uma bisoiada lá. Parágrafo 1º desse artigo 48. Em caso de não preenchimento das condições descritas no artigo 40, ou de não apresentação dos documentos descritos no artigo 47 que nós acabamos de ver, o contribuinte deverá ser notificado no prazo de 10 dias contados da data da ciência a sanar o vício aí. Você se vira nesses 10 dias, se vira nos 30, vai ter que resolver. Agora o parágrafo 2º. Nas propostas de transação individual formulada nos termos do artigo 47, é lícito ao contribuinte transacionar nas mesmas condições das modalidades de transação por adesão existentes na data do pedido, devendo o contribuinte adotar aí os procedimentos para a adesão. Agora já o artigo 49. Ele diz que, recebida a proposta, a equipe responsável pela análise deverá, a Receita Federal que vai receber a sua proposta. O que aquela equipe deverá fazer, hein? Em primeiro lugar, deverá analisar o estágio do contencioso administrativo fiscal dos créditos tributários elegíveis à transação. Primeira coisa que eles vão ter que fazer. Segunda situação, eles vão ter que verificar a existência de garantias relacionadas aos créditos tributários objeto da proposta da transação. Esta equipe da Receita Federal responsável ainda pelo seu processo, ele vai ter que analisar o histórico fiscal do devedor, especialmente a concessão de parcelamentos anteriores, ordinários ou especiais, eventuais ocorrências de fraude ou quaisquer outras hipóteses de infração à legislação com o propósito de frustrar a recuperação dos créditos devidos. Além disso, esta equipe está definido neste artigo 49, essa equipe da Receita Federal vai analisar o seu processo
E deverá também analisar a aderência da proposta apresentada à atual situação econômica e fiscal e a capacidade de pagamento do devedor e suas projeções de geração de resultado, podendo, se for o caso, aí, solicitar documentos e informações complementares, inclusive laudo técnico, firmado por profissional habilitado, ou apresentar contra e equipe responsável pelo seu processo, ela ainda deverá verificar a situação fiscal do senhor contribuinte. Claro, né? Evidente. Parágrafo 1º desse artigo, agora 49 agora. Vamos lá. Realizadas as análises e verificações de que trata o CAPT, poderão ser solicitados documentos e informações complementares, inclusive o laudo técnico firmado por profissional habilitado ou apresentar contraproposta. Já vimos isso. Aqui no parágrafo 1º, reforçando isso aí. Já o parágrafo 2º diz que, concluída a análise documental, deverá ser apresentado ao contribuinte. E esta equipe vai apresentar ao contribuinte. Primeira situação. A capacidade de pagamento presumida pela Receita Federal do Brasil, acompanhada de sua metodologia de cálculo. Esta equipe vai ter que apresentar a relação de créditos tributários do contribuinte elegíveis à transação, acompanhada dos percentuais e valores estimados de desconto, se for o caso, inclusive com os indicadores de créditos tributários com vedação ao desconto, cujo percentual de desconto calculado atinge o valor principal. E também, além disso, aí, essa equipe que analisou o processo, finalizada a situação, ele tem que também apresentar os prazos máximos de alongamento por créditos tributários e as situações impeditivas da celebração do acordo de transação individual. Tudo isso vai ter que ser apresentado ao senhor devedor aí. Parágrafo 3º, ele diz agora o seguinte: as situações de que tratam os incisos 1 e 2 do parágrafo 2º, nós já vimos, deverão ser sanadas desde que observados os procedimentos descritos nos parágrafos 3º e 5º ao 5º do artigo 41. Vai lá dar uma bisoiadinha lá. Agora, já esse parágrafo 4º, ele diz o seguinte: caso o contribuinte integre grupo econômico reconhecido em decisão administrativa definitiva ou judicial transitada em julgado, o servidor responsável pela análise do pedido deverá analisar a capacidade de pagamento. Tadinho, meu amigo. Parágrafo 5º. No caso previsto no parágrafo 4º, o servidor responsável deverá verificar se todos os integrantes do grupo econômico foram incluídos como corresponsáveis nos sistemas de controle de crédito. Agora, já o parágrafo 6º, ele diz: caso o contribuinte integre grupo econômico de fato, responsável pela análise do pedido, então a equipe técnica lá da Receita poderá aceitar a proposta nas mesmas condições que seriam acordadas com o devedor principal do grupo, ainda que mais benéfica, observados os limites previstos na legislação de regência da transação, desde que, primeiro, haja o reconhecimento expresso da existência do grupo econômico de fato e todos os integrantes do grupo econômico sejam inseridos como corresponsáveis no sistema de controle lá do crédito tributário da Federal do Brasil, meu amigo. Temos o parágrafo 7º. E que esse capítulo 5 agora ele é grandinho, né? Caso haja indícios de divergências nas informações cadastrais, patrimoniais ou econômicas fiscais do contribuinte ou dos integrantes do grupo econômico, estes devem ser chamados para no prazo de 10 dias, gente, contado da data da ciência, apresentar documentos ou prestar informações ou esclarecimentos. Agora, já o parágrafo 8º, ele diz: para os fins do disposto no parágrafo 6º, considera-se devedor principal do grupo a pessoa jurídica com maior valor de créditos tributários elegíveis à transação na condição de devedor principal. Estamos seguindo. Artigo 50. A decisão que recusar, olha isso, gente, é muito sério isso aqui. A decisão que recusar a proposta de transação individual apresentada pelo contribuinte deve apresentar de forma clara e objetiva a fundamentação que permita a exata compreensão das razões de decidir e deve considerar a situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito passivo e a perspectiva de êxito das estratégias administrativas de cobrança.
Já o parágrafo único desse artigo 50, ele já diz o seguinte: em qualquer caso, a decisão deverá apresentar ao contribuinte as alternativas e orientações para a regularização de sua situação fiscal. Tem que ser orientado, sim, ao senhor contribuinte. Já o artigo 51, nesse capítulo 5 que nós estamos falando, ele diz o seguinte: o contribuinte ele poderá apresentar, no prazo de 10 dias, contado da data da notificação da recusa, recurso administrativo da decisão que recusar a proposta de transação individual. Agora, já o parágrafo único desse artigo 51, ele diz que aplica-se ao recurso administrativo da decisão que recusar a proposta de transação individual o que couber o disposto no artigo 52. Corta ele aí, dá uma bisolhada nele de novo, que aí vai entender de novo. Agora, já na seção 4 deste capítulo 5, aqui trata-se do termo de transação individual e da competência para assinatura. Já estamos indo mais adiante. Olha o que diz o artigo 52. Caso haja, que eu até falei anteriormente, foi de 51, falei, volta lá para você ver. Não, é mais na frente. Captou a mensagem agora? Sim, então volta de novo. Seção 4, termo da transação individual e da competência para assinatura. Artigo 52. Caso haja consenso para formalização do acordo de transação, deverá ser dirigido o respectivo termo, contendo a qualificação das partes, cláusulas e condições gerais do acordo, débitos envolvidos, o prazo para o cumprimento, a descrição detalhada das garantias apresentadas e as consequências em caso de descumprimento. Acordo. Artigo 53. A assinatura dos termos de transação firmados será realizada pelo auditor da Receita Federal do Brasil, responsável ali pelo seu processo. O artigo 54, ele diz, tratando-se de transação que envolva valor igual ou superior a 100 milhões de reais, minha Nossa Senhora, o termo de transação ele será assinado sucessivamente pela autoridade a que se refere o artigo 53, que é o auditor da Receita Federal, e pelo chefe da equipe responsável ainda, meu amigo. Mas, olha isso aqui. O artigo 55. Os termos de transação que envolvam valor igual ou superior a 300 milhões de reais. Gente, tem gente devendo isso. Senão eles não estariam citando isso aqui. Então, os termos de transação que envolvam valor igual ou superior a 300 milhões de reais serão assinados pelas autoridades a que se refere os artigos 53, que é o auditor, 54, que é o chefe, e também agora pelo superintendente da região fiscal de jurisdição do contribuinte. Vai só piorando as coisas. Artigo 56. Termos de transação que envolvam valor igual ou superior a 400 milhões de reais serão assinados pelas autoridades a que se refere os artigos 53, o auditor, a 55, nós vimos o chefe, mas não sei quem não era, e pelo subsecretário-geral da Receita Federal do Brasil. Vai aumentando a responsabilidade, né? Então tem que ter mais gente responsável pelo que está negociando ali. Já o artigo 57, ele diz que os termos de transação que envolvam valor igual ou superior a 500 milhões de reais, gente, serão assinados pelas autoridades a que se refere os artigos 53 a 56 e aí acrescenta mais um. Secretário Especial da Receita Federal do Brasil. Agora preste atenção nesse parágrafo único. Preste atenção no zoinho da Adriana agora, é importante. Termos de transação que envolvam valores superiores aos fixados em ato do Ministro de Estado da Economia dependerão de prévia e expressa autorização ministerial. O ministro permitida aí uma delegação, hein? Ele pode delegar dependendo, mas é isso mesmo que vocês estão ouvindo. E mais uma vez, Adriana, lutando sempre, nunca desistir. Desistir, jamais. Nós temos aí problemas, todos nós temos, dívidas, todos quase que têm devido a essa pandemia, e esse período de pandemia jogou muita gente no buraco. Agora é assim, pelo menos estão criando essas novas formas, de repente, pode ser que de repente vá atender a muitos contribuintes, talvez as propostas venham ser boas, nós já falamos sobre isso para trás em outros momentos aí, os outros vídeos anteriores, mas também é claro que nós ainda vamos aguardar pelo PL 4728, está engavetado, está guardado lá dentro da gavetinha, lá na Câmara dos Deputados.
Desde o dia 3/6/2022, que eu saiba, não teve mais nenhuma movimentação naquele PL. Ali seria aquele parcelamento de negociações de dívidas, né? Com base na reabertura do parcelamento PERT da Lei 13.496, lá de 2017, e até agora nada. Foi aprovado pelo Senado, mas na dica de nada. Só que, na minha opinião, ele ainda vai ter que ser aprovado. Mesmo tendo esta facultatividade agora de negociação de dívidas com a Receita Federal do Brasil, foi dado a possibilidade do parcelamento HELP para as empresas do Simples Nacional, microempresa, EPP, MEI. Então, também vão ter que decidir aí pelas demais empresas. Física, lucro real, lucro presumido, que não entraram, né? Claro, evidente. Ou será que vão achar que todos vão ser obrigados a entrar só nessa situação de transação de dívidas aqui? Eu acho que seria injustiça para com os senhores contribuintes. Então tem que igualar e o direito tem que ser dado a todos. Vamos para o próximo capítulo 6. O que será que nós temos lá ainda para falar? Repetindo e não se esqueça, o link do vídeo completo de toda essa portaria 208, ele estará aqui também na descrição desse vídeo se vocês quiserem assistir de uma vez. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus.